Oi, pessoal. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. Espero que todos sintam-se bem e possam aproveitar essa jornada de estudos. Como de hábito, e já estamos fazendo há algum tempo, vamos dar seguimento no estudo do livro Pão Nosso. Já peço de antemão para que possam curtir o material, se inscrever no canal e ativar as notificações. São formas de fortalecer o conteúdo espírita e também de fazer com que esse conhecimento importante chegue para mais e mais pessoas. Sem mais delongas, vamos então. Capítulo 20, a marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus. Lucas, capítulo 13, versículo 33. Importa seguir sempre, em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Então, aqui já comenta, em edificação espiritual definitiva, né? A gente pode fazer um paralelo com o momento quando nós não mais precisaremos reencarnar. Ou seja, quando chegarmos ao grau de espíritos puros, né? E falando, ainda nesse aspecto, desse parágrafo, ele diz ali que é indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, né? Isso sempre é muito relevante a gente se lembrar que no nosso mundo de expiação e de provas, o mal prevalece. E uma vez que o mal prevalece, né, e nós estamos aqui reencarnados, o que isso significa a nosso respeito, né? Será que, na maioria, todos nós temos mais luzes do que trevas? Ou mais trevas do que luzes? Então, Emmanuel nos chama, a esse desafio, de vencer, as próprias sombras. Diz ali, transformando as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Isso também é importante a gente analisar, porque muitas vezes a gente cai na ilusão de que vai ser fácil a gente evoluir espiritualmente. E na verdade é bem assim, é de degrau em degrau, né? Não tem como a gente dar um grande salto em apenas uma encarnação. Isso é notório, né? Porque no aspecto cognitivo, intelectual, muitas vezes a gente até consegue fazer grandes avanços. Mas no campo moral, já diz o próprio Emmanuel e outros autores, que daí, diferentemente das obras, do intelecto, que em alguns anos a gente pode fazer, no campo da evolução moral, a gente já vai para a régua dos séculos, né? Então, tu adquirir um valor espiritual é muito mais custoso, é muito mais trabalhoso, né? Mas continuando, traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. Então, tá bem claro aqui, que da mesma forma que Jesus ele teve que dar testemunho, apesar de já ser um espírito puro e estar em missão, nós também, simbolicamente, temos cada um a sua cruz a carregar. E a gente também vai dar testemunho. E aí é uma coisa muito peculiar da caminhada espiritual de cada um. Alguns vão ter testemunhos, na área financeira, daqui a pouco tendo dificuldade. Outros vão ter testemunhos mais fortes na área da família. Outros, alguns problemas mais salientes no trabalho e assim por diante, né? Porque cada evolução é única, né? O planejamento espiritual, o planejamento reencarnatório, ele é muito específico. E a gente não consegue evoluir em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, cada um tem o seu planejamento.
E por isso que, no fim, né, as reencarnações são tão diferentes, né? E os problemas que cada um enfrenta na vida também são tão diferentes. Porque cada um tem o seu grupo familiar, cada um tem as suas habilidades desenvolvidas ao longo do tempo, cada um tem as suas necessidades de evolução espiritual, né, bem pontuais. Então aqui a gente vai entendendo, né, nessa questão da cruz, né, de que cada um vai ter, né, notadamente um ou outro tipo de questão a superar. Continuando a leitura, é imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos, né? Então, os bens eternos, né? Por exemplo, a pessoa ser justa, a pessoa ser correta, a pessoa se tornar caridosa, benevolente, indulgente, né? Enfim, as características, né? As qualidades morais, né? Os bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Aqui já fica muito claro, né? Que aqui na Terra a gente tem sempre essa situação, né, de querer o poder, de buscar a realização material. Não que isso não possa ser digno, correto, honesto, né? Mas já diz Emmanuel, né, que necessariamente tu estar caminhando do ponto de vista espiritual é tu estar da posse de, por exemplo, de muito dinheiro, ou estar em evidência no mundo, né, como por exemplo artistas, políticos, né, não necessariamente tu está caminhando. Prossegue então Emmanuel. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante, em situações efêmeras, tem a marcha insada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. Então está dizendo que, né, dando a entender que por mais que tu, né, primeiro que ele fala em situações efêmeras, ou seja, são situações passageiras, né? Que a personalidade dominante, né, daqui a pouco, por exemplo, no campo da política ou das questões econômicas, financeiras, né? Ali fala em responsabilidades complexas e ameaças atrozes, né? Ou seja, existem muitos riscos da pessoa cair, né? Então, ali quando diz Emmanuel, nos homens de rotina, né? Ou seja, quando a pessoa tem afazeres, né, que são mais rotineiros, né, que talvez ele até tenha uma maior probabilidade a seu favor, ou seja, ele tem uma chance maior de conquistar, né, valores espirituais importantes, né? Prosseguindo então, é preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno, no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fátuos. O que isso quer dizer, né, pessoal? A pessoa imagina que ela tá, tipo, eu sou o bambambam, tô super bem, eu sou o cara do dinheiro, eu sou a pessoa que é relevante nessa área ou naquela. Mas aqui é feito um alerta, né, que dependendo de como a pessoa de fato está se comportando, né, se o comportamento dela de fato é justo, é digno, se aquilo que está sendo amealhado e exercido se é algo, né, digamos, segundo as leis de Deus, né, aqui diz que dependendo de como a pessoa conseguiu aquilo, ou como está exercendo, né, o poder, ou exercendo, né, a possibilidade de utilizar o dinheiro, né, porque é um recurso, é um talento, ali diz que muitas vezes, para a sabedoria divina, tu tá na contemplação de fogos fatos, ou seja, a pessoa tá na ilusão, né? Ela acha que porque ela é muito rica, ela é espiritualmente iluminada, porque ela tem muito poder, que ela é espiritualmente iluminada. E isso muitas vezes não quer dizer nada, às vezes muito antes pelo contrário.
A pessoa está exercendo daqui a pouco de forma equivocada, né, a, o talento, né? O talento é uma simbologia para um recurso, né? Pode ser dinheiro, pode ser tu poder estudar num ambiente acadêmico importante, enfim, a beleza do corpo, né? Os recursos financeiros, tudo isso são talentos, né? Conforme o tipo de reencarnação, de planejamento reencarnatório que a pessoa vai ter, né? Então a pessoa muitas vezes ela se engana, ela acha que ela está super bem espiritualmente, que ela está fazendo algo extremamente importante, e na verdade ela está observando, né, contemplando fogos fatos, ela tá na ilusão, né? Que ninguém se engane nas estações de falso repouso, né? Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Então, ali fala que a questão do repouso, né? Claro, todo mundo tem que refazer as forças, né? Mas aqui está se dando ideia de um repouso mais prolongado. E aí na sequência, né, na frase seguinte, diz Emmanuel que diz que importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Então, ali já está dando a periodicidade, né? Tipo, diariamente, né? Tu tem que fazer algo útil, né? Para ti, para os outros, né? Tu trabalha, tu te conhece, tu te ilumina, tu atende, né, os chamados do Cristo, né? E aí são vários os chamados, né? Porque de várias formas a gente pode fazer o bem, seja uma caridade material, seja uma palavra amiga, seja sendo benevolente, indulgente com alguém, né? Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos e nela tornaremos a renascer. Então aqui fala do papel da terra, né? Que para a gente fixar isso, né? Esses ensinamentos morais, para a gente conseguir adquirir esses bens, né? Esses bens duradouros, eternos, né? Que é as aquisições morais, a gente vai ter que ter luta, né? A gente vai desgastar o corpo. E assim vai acontecer até que a gente alcance um patamar espiritual de pureza, né? De uma pureza relativa, né? Porque perfeição absoluta é só Deus. Então, é o chamado de Emmanuel, né? Para que a gente não se iluda com as posições na Terra, né? De poder, de dinheiro, né? De fama, enfim. Que a gente não se engane com isso, que a gente possa fazer um raciocínio bem efetivo, né? Sobre como é que nós estamos espiritualmente, que a gente consiga discernir, né? O que é de fato nosso e aquilo que é dado por Deus, né? Porque muitas vezes a pessoa se acha especial porque nasceu numa família que é muito rica, né? Muito abastada, e ela acha que ela é muito superior aos outros por causa disso. E na verdade, ela está só recebendo um talento, né? Que é a riqueza material. Mas que uma vez que se faça mau uso dessa possibilidade, né? E daqui a pouco até, né? Se endividando, né, mais do que quando aqui chegou, né, para a reencarnação, isso aí acaba, né, sendo um grande complicador para a pessoa. Então, que a gente não se iluda com as coisas passageiras, né. Então, agradeço a todos que aqui estiveram, né, comigo, fazendo o estudo. Peço mais uma vez a gentileza, né, se gostaram, né, que curtam o conteúdo, que também compartilhem, que são formas, né, de a gente levar essas reflexões. Se você conhece alguém que daqui a pouco está deslumbrado, né, enfim, com tudo isso que a gente falou, né, é uma maneira de fazer a pessoa refletir, né, para que ela no fim da reencarnação não seja que nem aquela no livro O Céu e o Inferno, a Rainha da França, que achava, né, por causa daquele momento temporal que ela era rainha, né, tinha um cargo mais importante na nação. E ela achava que justamente por isso ela era a Bambambam, que ela era, né, o suprassumo da evolução. E ao desencarnar teve uma surpresa muito forte, né? Que na verdade várias pessoas que ela desprezava, né, eram do ponto de vista espiritual muito superiores a ela. Então é interessante, né? Cada um fazer
análise da sua própria vida. Então, que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga nos abençoe e que a gente possa ter muito boas intuições hoje e ao longo da semana. Que assim seja.